Quanto esse povo que Deus os separou desde os primórdios, a nação de Israel. Nós tivemos como povo cristão, sobretudo o povo ocidental, recebemos um ensino que fez um grande estrago à nossa compreensão, à apreensão e a assimilar o que deveríamos assimilar, e na maneira certa de receber o que deveríamos, foi a ideia, o ensino de que a igreja veio para substituir Israel. E esse ensino, esse elemento que foi liberado, produziu um excluir de Israel, fez com que Israel fosse descartado. E por isso, não sem razão, muitas vezes alinhávamos, horizontalizávamos maldição, pensando o povo judeu, porque isso nos foi transmitido, e que a igreja viria então trazer a substituição para tudo que Deus começou a fazer a partir de um povo separado dentre os povos. Porém, Israel continua Israel, escolhido de Deus, e hoje ele também é parte da igreja. A igreja não é o elemento substituto a Israel, mas Israel está dentro da igreja, porque existem pessoas que foram alcançadas. Então, igreja não se coloca como substituta de, mas a igreja agrega também aquele que é judeu, e a despeito de agregar aquele que é judeu, haverá uma realidade final, que é chamada de plenitude dos judeus, que eu traduzo como a cereja do bolo, e que nós veremos e testemunharemos isso de dentro, não de fora, como quem testemunha o que Deus está fazendo e fez com esse povo. E uma maneira que nos é um caminho para compreendermos o nosso lugar nessa relação que existe entre igreja e Israel, e é um lugar apropriado, é a analogia que o apóstolo São Paulo faz da igreja com Israel, nos colocando como a oliveira brava que foi enxertada a oliveira verdadeira. Éramos ramos que não frutificavam, mas que fomos enxertados. Toda essa descrição análoga, toda essa realidade de pareamento e de ilustração para o entendimento está lá na carta que ele escreve aos Romanos, do capítulo 11. Aliás, todo Romanos é uma teologia muito profunda. E lá está essa realidade dessa relação que envolve a igreja e Israel. Mas o fato é que essa instrução, esse ensino equivocado, produziu tanto a exclusão dos significados que Israel deveria ter para mim. É por isso que existe tanto objetar, é por isso que existe tanto limitar da igreja desfrutar o que tem Israel como princípio, como as festas bíblicas. E pessoas que não compreenderam ainda isso, estabelecem como limite para desfrutar os princípios que a festa destila, apenas pensando ou conjecturando que ao celebrar as festas bíblicas estaríamos nos tornando judeus, e que absolutamente nenhuma coisa tem a ver com a outra. Mas exatamente por conta de um ensino deficitário que tanto nos reduz a absorver o que Israel tem, quanto também produz uma autopercepção pequena na associação que deveríamos ter com Israel. Porque o que vivemos como igreja vem desde os tempos mais antigos, desde os tempos bem remotos.
Então, amados, o apóstolo Paulo trouxe aquela palavra lá. Se você ler com atenção o Evangelho, você vai perceber que, não sem razão, Jesus concentra o ministério dele nos judeus. Existem pessoas que vão até Jesus e, quando tentam ir até Jesus, tentando ligar Jesus a gentios, quem é gentio? Todo aquele que não é judeu. E Jesus diz: eu vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então há uma concentração, há um foco em olhar para Israel, para o povo de Israel, para a nação de Israel, para aqueles dentre os conterrâneos de Yeshua. Então Jesus teve toda a realidade dessa clareza denunciada de missão voltada aos judeus. Todas as vezes que Jesus orientou o trabalho dos seus discípulos, o seu primeiro colegiado apostólico, os seus 12 apóstolos, ele orientou para que eles estivessem indo aos limites do território de Israel. Tal olhar de Jesus para com o povo, que foi modificado apenas quando Jesus dá uma ordem, que é uma ordem que envolve para além de uma fronteira geográfica. Está lá em Mateus 28, 18 a 20, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos de entre todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado, e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Dá um aplauso ao Messias, porque ele é bom. Mais forte esse aplauso, se suas mãos estiverem sadias. Amém. Então, esse foco de Jesus foi constante em relação a ter a primazia da pregação do Evangelho aos judeus. Isso é fartamente dito nas Escrituras Sagradas. E você percebe que todos os que nasceram do Evangelho a partir de Israel. E observando toda a Escritura, você vai ver que os apóstolos têm um trabalho evangelístico. Diga comigo, um trabalho evangelístico. Diga: igreja vive em missão. Aleluia. Crente prega, crente anuncia, crente contagia, crente comunica, mais do que em tempos de política. Nosso único e definido candidato eleito e que já ganhou todo o governo de forma legítima, porque o governo dele está baseado na nossa necessidade, é aquele que é Rei de Reis e Senhor dos Senhores, e a igreja está sempre proclamando o seu nome e dizendo que ele já é o amado das nossas almas, o eleito do nosso coração. Ele é Jesus o Senhor, e todas as pessoas precisam ouvir isso em todos os tempos, mais do que qualquer outro nome, mesmo em tempo político, para aquele que de Jesus é nascido. Se você concorda comigo, dê um aplauso mais forte ao Rei. Jesus! 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 Oh, como esse nome tinha que sair de todo o nosso ser, sair de todas as nossas vísceras, e que ficasse nítido a todas as pessoas que, como cidadão, viveríamos todas as coisas, mas não haveria possibilidade alguma de preterir esse nome em detrimento de qualquer outro nome. Seja Jesus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jesus, amado da nossa alma. Então eles primeiro iniciavam trabalhando isso aos judeus, e Paulo, não é sem razão, não é por retórica, que ele escreve: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele diz: primeiro do judeu e também do grego. Não é uma forma coloquial das palavras, mas é porque existe essa realidade de colocar esse povo. Amados, nós não somos judeus. Celebramos festas bíblicas, tabernáculos vem aí, até Shabat já celebramos. Gostamos de, quando em vez de tocar um shofar,
Tem gente que ama o chofar. Quando toca o chofar, diz: ai, pastor, que arrepio, aleluia, aleluia. Esses crentes gostam do retchê, é impressionante. Gostamos de dançar na tenda. Esse ano a gente vai pontuar Yom Kippur. Gostamos de olhar para o calendário que Deus criou. Você sabe que o calendário que nós introduzimos como igreja é o calendário que Deus criou? Você já parou para pensar isso? Esse calendário foi Deus quem criou. Gostamos dessas coisas. Mas nós não somos judeus. Mas escute, nós recebemos a mesma qualidade de povo. Por isso que eu disse que a igreja, ela não é substituta de Israel. Israel está dentro da igreja, mas ainda tem uma cereja do bolo. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. E vivemos a plenitude dos gentios, mas viverá um tempo profético da plenitude dos judeus. E se a rejeição dos judeus produziu glória para a gente, imagine o estado de plenitude deles, o que não será para nós. O apóstolo Paulo escrevendo: se a rejeição deles trouxe para a gente glória, imagine como não será a plenitude deles, o que é que não vai revelar-se para nós. Eu ouvia constantemente a Valnice Milhomes, ainda na sua áurea época e juvenil força, dizendo: Israel é o relógio das nações. Esse olhar para o Oriente, para Israel, que seria um decifrar daquilo que Deus faz. Bem, nós não somos judeus. Gostamos e nos apropriamos da continuidade do que existe para nós, mas não somos judeus. Mas assim como Israel, nós temos a qualidade de povo, porque Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Está lá no capítulo de Mateus, capítulo 1, início. Essa é a redenção de Jesus. Jesus veio para salvar. Jesus é o Senhor e Salvador. Diga assim: Jesus é Senhor e Salvador do seu povo. Então nós não somos judeus, mas temos a qualidade de povo, onde judeu também faz parte desse povo. E como povo nós temos também o tratamento que ele tem. Nos acompanhará, assim como Israel, amor e disciplina. Porque aquele que diz que esse povo é meu, nos ama e nos disciplina. Então isso nos acompanhará. E mais, então mais do que pensar em Israel como alguém que, ou como algo que a igreja substituiu, eu quero entender que Israel é uma realidade da qual agora agrega também a igreja, e em Israel eu posso me identificar com muita coisa que Deus disse a eles. O que Deus disse a Israel como povo é o lugar onde eu também posso me encontrar para ser identificado naquilo que Deus me diz. E é por essa razão que nessa noite eu trago esse capítulo do profeta Isaías, capítulo 43, um texto profético. Porque aquilo que Deus disse a Israel como povo, e estando nós como povo, nós queremos ouvir essa palavra e aplicar essa palavra ao nosso coração nessa noite. Portanto, me acompanhe, Isaías 43. O primeiro versículo diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amados, assim como Israel é criação e formação de Deus, eu quero dizer aos amados, nós também o somos. Nós não somos uma poeira cósmica, nós não somos um acidente intergaláctico do Big Bang, nós não somos uma produção evolutiva do macaco, nós somos criação do Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor que te criou, ó Israel, o Deus que nos fez. E como é maravilhoso saber que é pela mão do Todo-Poderoso que nós somos tecidos, quando ainda os nossos ossos eram entretecidos no ventre da nossa mãe.
Ele nos criou, Ele nos formou. Eu não estou aqui esperando alguma coisa nefasta me acontecer, e como se isso não tivesse importância ou correspondência alguma. Todas as coisas estão ligadas, e eu e você estamos ligados ao Todo-Poderoso. Não existe nada fora dele, tudo que existe é sustentado pelo seu poder. Então, assim diz o Senhor que te criou. Às vezes eu fico percebendo e tentando interpretar a audácia humana, quebrada desde a sua origem, de pensar que ele vai interromper aquilo que Deus criou. Às vezes as pessoas falam da igreja e acham que a igreja é algo que diz respeito ao tempo deles para determinar quando ela vai parar de existir ou a maneira como ela vai funcionar. Escute algo: a igreja é criação do mesmo que disse para Israel: eu te criei, te formei. A igreja foi ele quem criou e foi ele quem formou, e a igreja já está garantida e não precisamos nos preocupar quanto à sua continuidade, porque é ele quem garante a existência e a realidade da sua amada noiva. Assim diz aquele que te fez, assim diz aquele que te criou. Oh, amados, quanto precisamos trazer isso como palavra, como foi dito a Israel e a nós na qualidade de povo absorver, porque todas as vezes que nós estamos com os irmãos reunidos no culto, nós estamos sobre a realidade daquele que nos criou, e ele se compromete com tudo aquilo que ele cria. Então eu vim para a realidade de Deus, para a atmosfera de Deus. Não, eu não poderia ficar em casa assistindo alguma coisa. Não, eu não teria outras opções para fazer qualquer outra coisa. Não, porque o meu coração já sabe disso. Eu teria que estar na presença do Todo-Poderoso e a Ele adorando como igreja, porque essa é a minha condição irrevogável. Não se trata apenas de uma opção minha, se trata de uma realidade de natureza. E quanto eu preciso ser encontrado nisso, para que eu entenda que não foi manipulação que me trouxe até aqui, para que eu entenda que eu não estou robotizado, para que eu não entenda que eu sou um ser manipulado, alienado, mas que eu sou a noiva do Todo-Poderoso, e que por isso eu venho, e que por isso eu me manifesto, e que por isso eu faço renúncias, e que por isso eu tenho um outro tipo de testemunho, e por isso eu digo não ao que as pessoas costumam dizer sim, e por isso eu me empenho para aquilo que as pessoas não acham vantajoso, beneficiador, se envolver. É porque eu estou ligado àquele que criou e que formou. Oh, amados, existem recorrentes textos que diz que Israel, ele é escolhido. Quando eu escolho, eu faço uma escolha em detrimento de outras. Então Deus escolheu Israel. Ele é um escolhido, ele foi separado, tirado de entre todos os povos. Assim também é nós, conquanto igreja. Jesus disse aos seus discípulos: não foi vocês que escolheram a mim, mas fui eu que escolhi a vocês. Fui eu que escolhi a vocês. Deus disse para Abraão: olha, Abraão, eu abençoarei todos os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você vai andar com essa digital por onde quer que você vá. Ele disse aos discípulos dele, milênios depois: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vocês. Eu separei vocês. Dentre os povos eu separei vocês, e designei vocês para que vocês deem frutos.
E esse versículo primeiro, que eu oro para que você absorva isso com tudo que deve absorver nessa noite, absorver isso como aplicação. Ele disse: te criei, te formei. Diga comigo: não tenha medo. Fale para a pessoa ao seu lado: não tenha medo. Oh, amados, existem tantas coisas que patrocinam o medo, porque nós vivemos numa realidade em que nós não podemos dizer de forma conclusiva determinadas coisas. Vivemos um contexto que tanta coisa pode produzir medo. São tantas coisas que nós não podemos dar garantia. Não podemos dar garantia de alguma traição que possamos não receber. Não podemos dar garantia de um comportamento que alguém possa não vir a ter, que nos afronte no futuro. Não podemos dar garantia da natureza. Todas as vezes que você vai para a tenda de tabernáculos e se expõe à natureza, é para dizer o quanto como humanos estamos sujeitos, suscetíveis à natureza. Há tanta coisa que pode promover o medo. Esses dias, uma moça estudou, batalhou, se formou e morreu por causa do uso do secador, usando o secador de cabelo, secador que chama, desculpa, obrigado, morreu, eletrocutada, alguma coisa ocorreu. Então nós não temos garantia, existe tanta coisa que pode patrocinar o medo, mas ele diz: não tenha medo. E por que não devemos ter? Não devemos ter medo porque nós somos remidos. Não tenha medo porque eu que te remi. Oh, amados, essa palavra às vezes não está mais no nosso vocabulário. Remido, remida, povo remido. Mas como nós precisamos resgatar essa terminologia. Não tenha medo porque você é meu remido, você é meu perdoado. Eu comprei a sua dívida, eu paguei a sua dívida, e não há agora quem possa reclamar você da minha mão, porque agora você é meu. A sua dívida, o seu escrito de dívida foi cancelado. Eu te remi. Não tenha medo. Não tenha medo. Olha, não tem nada certo do que vai ser o seu futuro, não tem nada certo nem das causas que você julga importante, mas também não tem nada certo das causas que você nem pensa e nem reflete. Mas eu quero dizer, não importa sobre o que aconteça, não tenha medo, porque eu te remi. Você não está mais ao bel prazer de nenhum senhor que quer lhe torturar. Você não está mais ao bel prazer do príncipe deste mundo. Você não está mais ao bel prazer das trevas, porque eu te remi. Oh, amados, como isso é mais importante do que qualquer coisa que aconteça a nós. Perdoe-me a expressão: para o inferno quem ganhe, para o inferno quem seja eleito, para o inferno qualquer realidade que o homem conjecture como mais importante. Eu estou naquele que me remiu. Para o inferno qualquer problema financeiro, para o inferno qualquer problema de saúde, a minha vida está naquele que com seu sangue me comprou, e a minha vida já está garantida nele. Oh, amados, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Quantas vezes a mulher fica refém do homem, que agora resolveu flertar entre ela e outra mulher. Quantas vezes o filho fica agora com medo
de um pai que enlouqueceu, e agora o dinheiro dele, que era para casa, é também para as mulheres que ele resolveu ter, ou para a bebida que resolveu agora bebê-lo. Quantas vezes as pessoas estão refém da sua alegria, como se sua alegria dependesse de alguém. Mas assim diz o Senhor que te formou e que te criou, ó Israel e igreja: não tenha medo, porque eu te remi. Sabe, irmãos, como a gente precisa priorizar isso mais do que qualquer coisa na nossa vida. Um dia Jesus, desceram um homem, fizeram um malabarismo, se empenharam, gastaram todas as suas energias, e depois de estar esse homem lá embaixo, eles estavam esperando logo que Jesus correspondesse de imediato ao seu esforço e empenho com aquilo que eles imaginavam que Jesus deveria fazer. E Jesus simplesmente disse àquele homem: os teus pecados estão perdoados. Mas eles não gostaram, porque o que eles queriam era que Jesus dissesse: levante, tome teu leito e ande. E então, como Jesus não disse o que eles desenvolveram como expectativa, eles começaram então a tecer, a minimizar quem Jesus era. Quem é esse que acha que até que pode perdoar pecados? E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho na terra tem poder para perdoar pecados, e como a categoria de vocês é diferente daquela que realmente é mais importante, eu quero dizer a esse homem: tome aquilo que é inferior, tome a sua cama, levante e ande, e todos saibam que o Filho do homem tem poder na terra para perdoar, para remir, para riscar o escrito de dívida, remido, remida. Perdoado. Amados, às vezes a gente não entende certas coisas que é dita, e que às vezes a gente interpreta que aquilo que está sendo dito talvez não tenha sido a verdade do texto todo. Já sinalizei aqui que Jesus está na cruz. Perdoe, eu já viajei. Jesus está no deserto, e quando Jesus lá está no deserto sendo tentado pelo diabo, quando chega na última das tentações, o diabo diz para Jesus: tudo isso te darei, se você prostrado me adorar. E você fica pensando: meu Deus, Jesus não deveria apenas questionar ou dizer que estava errado o fato de se inclinar para adorar, mas por que o diabo disse que poderia dar tudo a ele? Aonde foi que o diabo achou que teria essa autoridade de dar tudo a ele? Pois bem, fomos nós que entregamos isso. Então isso não foi a mentira. A mentira não foi dizer: eu te darei, porque ele poderia dar. A mentira do inimigo é sempre envolta de verdade. Diga: a mentira do diabo é envolta de verdade. Então a verdade, ele envolve tudo com mentira, porque nós entregamos a ele, até que o Deus encarnado resolveu descer, andar entre os homens, morrer por nós, e com seu sangue vertido na cruz do Calvário, assim como o profeta Isaías disse no capítulo 43, ele pode agora olhar nos nossos olhos, olhar dentro do nosso coração e dizer para cada um de nós, disse para Israel e dizer para a sua igreja hoje, o seu povo, Israel e igreja: eu te remi, eu te perdoei, você está perdoado. Não tenha medo. Diga assim para o irmão ao seu lado: não tenha medo. Você sabe que a nossa vida aqui é feita de muita conclusão do dia a dia e daquilo que é o material. Quantas vezes eu vi irmãos aqui na prefeitura e estava assim: meu Deus, esse prefeito que ganhou, o que é que vai ser de minha vida? Ai, meu Deus do céu.
perdi meu emprego. Outro dizia, eu vou ser colocado lá. É Asa Branca o pior lugar de Olindina? Água Branca. Vou ser colocado para ensinar lá em Água Branca, onde o vento faz a curva em Olindina. Ai, meu Deus do céu, o que vai ser de minha vida? Pois eu quero dizer a todos que estão aqui nessa noite, não importa tudo que aconteça na sua vida, não importa as questões familiares, não importa as questões sociais, não importa as questões de saúde, tudo na vida é uma realidade, a prática está aí, mas acima de tudo existe uma voz que está por trás de você, a voz daquele que te remiu e diz, esse é o caminho, andai nele. Quantas vezes a mulher fica preocupada, refém de um casamento que não deu certo e acha que sua vida agora acabou? Pois eu quero dizer a essa assembleia, Ele nos remiu. Oh amado, você não entende que isso é mais importante que qualquer coisa? Você pode ser abandonado, você pode ser rejeitado pelos homens, você pode ser depreciado pelas pessoas, você pode às vezes ser humilhado por esse ou por aquele que é usado pelo diabo ou inadvertidamente falou que não deveria falar sobre você, mas importa é que você é perdoado, remido por Ele. Porque você não deve ter medo, porque eu te chamei pelo teu nome. Você pode ser estranho para algumas pessoas, talvez seja um número para outras pessoas. Às vezes as pessoas ficam brigando porque nem conhecem elas, né? A gente está brigando lá pelo Flamengo, nem o jogador conhece você. Outro está brigando pelo Bahia, segunda divisão, tomara que nem conhece você, nem conhece tu, nem te conhece. E briga como quem disso dependesse a vida. Não tenha medo, porque eu te chamei pelo teu nome. Bem, você para mim não é número, você para mim não é alguém de longe, eu te conheço pelo seu nome. É pelo seu nome. Oh, queridos, é interessante que todas as vezes que você vê na palavra de Deus, Deus falando o nome de alguém por duas vezes, é uma forma afetuosa de Deus chamar alguém. Quando algum momento você tiver uma experiência, irmão, já tive, eu fiquei todo cheio de moral. Sabe que é aquela pessoa que está se sentindo, cara? Quando em algum momento você ouvir Deus chamar você duas vezes, Marcos, Marcos, não é porque Deus acha que tu está surdo. Uma forma carinhosa de Deus e que quer conferir alguma coisa e quer fazer com que você antene toda a sua atenção, porque Ele vai lhe dizer algo que será fundamental. Ele um dia disse para um menino, Shmuel, Shmuel. Outro dia ele disse a um homem que seria um grande guerreiro, um militante, Moshe, Moshe. Josué, Josué. Pois eu digo a você, Ele te conhece pelo teu nome. Jesus disse o que Deus disse a Israel da seguinte forma: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu sei o nome das minhas ovelhas e chamo as minhas ovelhas pelo seu nome. Oh, amados, Ele nos chama pelo nome. Sabe essa realidade de pertença? Você sabe o que é que confere à pessoa estima, autoestima, sentimento de pertença? Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, para que você aplique, porque você é povo de Deus, assim como Israel é povo de Deus. Deus está nos dizendo nessa noite: vocês são meus. Vocês são meus. Versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
nem chama arderá em ti. Nessa noite eu quero dizer que isso é uma boa palavra. Isso é uma boa palavra. Amados, eu quero dizer algo aos irmãos. Quando Deus falou isso a Israel, Israel já estava passando por águas. Israel já estava passando por fogo. Mas Deus não disse a eles que eles não iriam passar. Deus não disse a eles que eles seriam isentos da dificuldade. Mas Deus disse a eles que quando vocês passarem, e às vezes é necessário que vocês passem, elas não te afogarão e nem te queimarão, porque vocês não passarão sozinhos. Eu estarei com vocês quando vocês passarem. Não está dizendo que nós vamos estar isentos disso. Jesus disse essas mesmas coisas com outras palavras. Às vezes eu gosto de dizer coisas que são parecidas e com palavras diferentes. Eu acho uma pobreza muito grande falar sempre as mesmas coisas da mesma forma. Eu gosto de falar coisas às vezes com forma diferente. E Jesus disse um dia a mesma coisa que Isaías disse no capítulo 43, no tom profético. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Às vezes você está passando pela água, é necessário passar. Deus vai fazer algo grande através daí. Às vezes o fogo vai ser uma necessidade, mas você não vai passar sozinho. Você vai estar em boa companhia. Você vai passar, mas vai passar. Diga assim: eu vou passar, mas vai passar. Dá um aplauso ao Rei. Aplique isso à sua vida como Israel, como povo. Você é povo de Deus, e povo de Deus você tem o direito também a ser tratado com disciplina e com amor. Então, amados, em vez de ficar praguejando uma situação difícil, dialogue com ela. Em vez de ficar apenas bloqueando sua alma por conta de uma situação difícil, dialogue com ela. Israel estava passando aquilo porque Israel foi idólatra, Israel se desviou, Israel totalmente se desalinhou daquilo que Deus queria para a vida dele como nação. E porque ele fez isso, Deus estava permitindo que primeiro a Síria e depois a Babilônia tratasse com Israel. Mas Deus estava dizendo a esse povo que não merecia nenhum tipo de cuidado de Deus: olha, eu ainda sou com você. Se você passar pela água, você não vai morrer de todo, não. Se você passar pelo fogo, eu ainda vou estar lá contigo. Agora, em vez de você ficar reclamando pelo que você está passando, converse com o que você está passando. Eu sou o povo como Israel era povo. Eu posso aplicar essa palavra a mim. Por que isso está sucedendo a mim? Porque eu preciso conversar com Deus sobre isso. Às vezes nós, irmãos cristãos, às vezes nos amnesiamos, às vezes deixamos de viver com Deus como deveríamos, e as coisas começam a acontecer na nossa vida tudo ao contrário. É como se a gente fosse e uma nuvem preta fosse com a gente. E em vez de você ficar só murmurando para a situação, só querendo cada vez mais se desviar ou se distanciar daquilo para o qual você não foi chamado, Deus está dizendo: olha, meu filho, não é para a morte. Olha, meu filho, você não vai se queimar de todo, mas converse com esse negócio. Converse com isso. Porque Deus estava dando a chance a Israel de ser restaurado. Às vezes o crente começa a fazer besteira por cima de besteira e fica só falando: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus o que, meu filho? Às vezes começa a viver uma vida que parece tudo menos alguém que nasceu de novo. Às vezes rouba e ainda ora pelo dinheiro roubado. Senhor, obrigado, nós te damos graça. Aí vem o que vem sobre Israel: tufão. Um tufão chamado Assírio, um tufão chamado Babilônia. Então converse com a situação, porque Deus quer restaurar você.
Então aquele povo estava vivendo algo desagradável, algo indesejável, mas o profeta vai para um lugar e lança a palavra, e a palavra que o profeta lança é para que o povo creia. Eu quero dizer, você pode ter ido a lugares que não deveria ir, você pode ter feito alianças que você não deveria ter feito, você pode ter tomado decisões das quais você não deveria ter tomado, mas Deus está lançando uma palavra para que você creia, e essa palavra será exatamente aquilo que vai te tirar de onde você está, aonde você nunca deveria ter entrado, porque o Senhor não eliminou e não descartou você, Ele continua ainda sendo o seu Deus, o Senhor da sua vida. As águas não vão te afogar. Amado, você sabe que grandes povos deixaram de existir? A Babilônia não existe mais. Medos e persas nessa qualidade de etnia não existe mais. Mas o pequeno rebento de Deus, o pequeno rebanho de Deus, a pequena porção de Deus na terra, chamada Eretz Israel, a terra de Israel, está lá como testemunho para todas as nações que Deus é Deus, mesmo tropeçando, que Deus os ama. Então, amados, quando alguma coisa começar a ir para onde não deveria, às vezes pode ser uma coisa até que aos olhos dos homens é legítima, às vezes você pode até achar uma coisa, não, mas isso aqui não é nada de errado, oh meu Deus, meu Pai, eu não fiz nada de errado. Às vezes para o homem, até para as coisas que parecem certas, está tudo direitinho, mas não está diante daquilo que Deus queria que você fizesse, e diante do que Deus queria que você fosse. Então, eu quero dizer a você, Deus é insistível, o amor de Deus, Ele não acaba, e Ele continua te amando, e aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar, e esse é o momento que Deus está chamando você, para que as águas não te afoguem, para que o fogo não te queime, porque o que Ele começou a fazer, Ele vai terminar, como terminou nesse povo chamado Israel. Creia na promessa e seja partícipe da natureza. Seja partícipe daquilo que carrega a promessa de Deus. Você sabe o que é que vai te fazer? É a promessa. Diga assim: eu sou. Fale com força, pelo amor de Deus. Ninguém jantou. Diga: eu sou. Eu não jantei, você jantaram, eu descobri agora. Eu sou filho da promessa. Dá um aplauso ao Messias. Você não será alguma coisa apenas pelo seu talento, você não será alguma coisa apenas porque as coisas no cosmos conspirou ao seu favor. Você será alguma coisa porque a promessa de Deus não vai cair em terra, ela vai se cumprir na sua vida. Você é filho e filha da promessa. Joga toda maldição para trás, mande toda palavra que veio na sua direção para lhe abater para o inferno, e diga que o que Deus falou ao seu respeito não vai cair, vai se cumprir. Você vai ver a glória de Deus, os seus olhos vão brilhar e os seus dentes vão estar estatalados de alegria, porque Deus é Deus. Versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Deus está nos lembrando que nunca deveríamos esquecer: Ele é o nosso Deus. Amado, será que teria Deus necessidade de lembrar isso para a gente? Pior que tem. Às vezes a gente esquece, né? Parece que a gente esquece, irmão. Deus é o nosso Deus. Homens não são o nosso Deus. Circunstâncias não são o nosso Deus. O favor das pessoas não é nosso Deus. O momento favorável não é nosso Deus. A conta não é o nosso Deus.
o crush. Não é o nosso Deus. Apenas Deus é o nosso Deus, irmãos. É dele que nós devemos estar nessa condição. Versículo 4: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Tu és amado. Agora, amados, eu quero dizer uma coisa a você que está aqui. Eu quero que você entenda esse amor, porque Deus está dizendo isso a Israel na condição de que Israel não é merecedor. Deus está dizendo isso a Israel quando Israel é caracterizada como uma prostituta, como uma traíra do seu esposo, uma adúltera contra o seu esposo. Deus está dizendo isso aqui a Israel quando Israel negou o seu Deus, e Deus está dizendo para Israel: és precioso aos meus olhos, foste glorificado e eu te amei. Eu quero dizer nessa noite que, por mais que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel para conosco. Oh, amados, como é maravilhoso se perceber amado. Às vezes nós limitamos a nossa iniciativa para com alguém, porque nós estamos sempre esperando que ela nos dê alguma coisa que justifique o nosso amor para com ela. Oh, esposas, amem seus maridos. Oh, maridos, amem suas esposas. Oh, povo de Deus, ame as pessoas para levar a elas o Evangelho. Porque como nós precisamos aprender desse amor de Deus, e como o amor transforma atmosferas. Não adianta nós ficarmos apenas na dor de um parente que não nos corresponde. Vamos amá-lo. Não adianta apenas nós ficarmos pontuando as coisas ruins na nossa geografia. Vamos orar a Deus a favor delas, porque o amor transforma geografias. Deus disse a Israel, não merecedora de amor: olha, és precioso aos meus olhos, eu te amo, eu dei homens por ti, eu dei os povos pela tua alma, eu te amo. Diga assim: é muito bom se sentir amado. Pois eu quero dizer a você nessa noite: Ele te ama, Ele te ama. Quando diante do trono veio com aquela música, me ama, me ama, me ama, oh amado, como Deus nos ama. Você pode aplicar essa palavra do profeta no capítulo 43 de Isaías a você na qualidade de povo: Ele te ama. A nossa querida, e agora sabemos que não é imortal, rainha, faleceu. Como é amada, não? Toda a Grã-Bretanha está lá publicando amor pela nobre senhora, excelentíssima senhora, Rainha Elizabeth. Não é bom ser amado? Eu fiquei impressionado com uma personalidade conhecida no mundo inteiro. Ontem estava com alguns amigos, e os amigos me mostrando algumas pessoas que são seguidas. Aí um amigo disse assim: aqui, pastor, olha quantos seguidores Neymar tem. Eu disse: quanto é isso aí, meu filho? 170 milhões. Isso é muito, né? Pastor, aí eu fiquei curioso. Vem cá. Cristiano Ronaldo. Ixi, pastor, tem 470 milhões. Eu digo: rapaz, isso tudo, né? Eu tenho quantos mil aí? Eu tenho quantos mil aí, meu filho?
Quantos mil me seguem aí? As pessoas se sentem bem com quem as olha, com quem as admira. Como o nosso amor virtual é condicionado, não? O que nos beneficia, ou o que de repente está dando certo. Pois eu quero dizer a você, esse que disse para Israel: és para mim muito amado, prestigiado, eu te amo, eu te dei pessoas por resgate. Israel estava acabado. E quero dizer a você nessa noite, eu não sei aonde, que buraco tu se meteu, eu não sei o que a vida fez com você, eu não sei o quanto você está partido, fragmentado por dentro, eu não sei ainda quantos cacos você pode reunir de você, mas eu quero dizer a esse que nos confere a qualidade de povo, estejamos nós em qualquer que seja a circunstância ou condição, Ele te ama. Ele te ama. Uma seguida dele vale mais do que as 472 mil do cristiano. Ele te ama. Às vezes só nós sabemos como nós estamos, nossa alma está em estado de degeneração, perdida, destruída. Nossas lágrimas correm o nosso rosto todo o tempo. Achamos que não servimos mais para nada e queremos mesmo é morrer. Mas diz aquele que elegeu a você como povo, não importa onde você está, Ele ama você. Ele ama você. Eu tenho que terminar. Eu vou pular. Eu ia falar os 3 versículos. Vou lhe prender aqui até 11 da noite. Veja aí o versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus disser prende, quem é que pode mandar soltar? Se Deus disser leva, quem é que pode rebaixar, humilhar? Operando eu, quem pode impedir? Deus disse isso a Israel. Quando Israel estava famigerado por uma palavra que pusesse os pés dele em algum tipo de esperança. Quero dizer aos amados que estão aqui nessa noite, o que Deus fez com o seu povo é o que Deus faz com o seu povo, que agora está tudo envolvido, chamado igreja dele. Depois em casa você lê o capítulo 11 de Paulo aos Romanos, e eu vou caminhar para o fim nesse texto. Obrigado, Bielzinho, obrigado, Ian, por favor, Ian, me ajude aqui. Romanos 11 vai falar do mistério que é Israel sendo endurecido provisoriamente. Depois você lê em casa, capítulo 11 da igreja a Roma, que Paulo escreve. O povo de Israel foi endurecido, mas provisoriamente. E Paulo trata isso como um mistério, porque Paulo diz assim, a exclusão deles foi para a nossa inclusão. Eles viveram esse momento de ser posto de lado, para que a gente pudesse entrar. E então se viveu a plenitude dos gentios. Agora, o povo é o pueblo. O povo de Isaías 43 não excluiu Israel. Israel está ali dentro também. Primeiramente do judeu, depois do gentio. Está tudo ali dentro. E aí Paulo vai escrevendo tudo isso no capítulo 11. Rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. E ele diz, eu sou israelita da tribo de Benjamim, judeu de judeus. Deus não rejeitou o seu povo. Todo o Novo Testamento que você tem é de pena judaica.
Todos que foram testemunhas da ressurreição foram judeus. Todos que foram perseguidos na diáspora e saíram pregando a boa palavra pelo mundo inteiro foram os primeiros cristãos judeus, e que por isso mesmo pregava primeiro nas sinagogas. O primeiro mártir cristão foi judeu. Aí Paulo então descreve: Deus tratou todos pela misericórdia, a todos colocou debaixo da misericórdia. Mas aí ele encerra esse capítulo, que é um tratado teológico, de aos Romanos 11, em um êxtase. Ele diz assim: que mistério é esse? Que profundidade é esse? Ele vai ainda juntar judeus e vai trazê-los em glória, e nós vamos vê-los ainda como povo, se manifestar como um sinal, mas vamos ver de dentro, como povo. E aí ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele possa receber? Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo está com um hino de louvor e espanto. Qual é o espanto de Paulo? O espanto de Paulo é que Deus está conduzindo a história. Eu quero dizer a você nessa noite: Deus está conduzindo a história. Esse povo, o povo de Israel, está agora como nós também, como igreja. Muitos, como Paulo, já reconheceram o Messias, mas ainda tem a cereja do bolo. Um dia a gente vai ver isso de uma forma coletiva. Veremos isso. Mas até lá, irmãos, vamos viver como o povo de Deus na terra, como o povo que tem promessas, como o povo que tem aliança, como um povo que pode ouvir de Deus: vocês são meus.